Muito frio aqui em Porto Alegre, hoje, nesta quinta-feira, dia 15 de junho, são 17 horas em ponto. Estou aqui falando com vocês, não apenas sob o frio, mas chovendo muito em Porto Alegre. Tempo, e também dizem que vem um ciclone aí muito forte. Eu estou publicando um vídeo, inclusive, sobre o prognóstico a respeito do tempo aí dos próximos dias aí no meu blog polibiobraga.com.br. Quem quiser saber o que vai acontecer aí, dê uma olhadinha ali, vale a pena, né? Também estou postando um pronunciamento do governador de Santa Catarina, ele, um guarda-chuva lá em Florianópolis, falando sobre o mau tempo e as previsões para as próximas horas. Aí. Vale a pena dar uma olhadinha. Está tudo no meu blog, polibiobraga.com.br. Olha, eu quero falar sobre as tias do Zap, as avós do Zap. Essa diferença oceânica entre a quantidade de pessoas que acompanhavam as lives do presidente Bolsonaro e essas minúsculas percentagens de pessoas que acompanharam a live do Lula da Silva na terça-feira. Ele quer imitar o Bolsonaro, o Lula. Só palhaço pode imitar os outros de maneira eficiente, né? Mas ele não é palhaço, evidentemente. É só outra coisa. Olha, eu antes de falar sobre isso aí, eu quero registrar aí o meu agradecimento para as pessoas, o pessoal que está me vendo aí de várias partes do Brasil, que fizeram encomendas desse livro aí, Quem Roubou Nossa Coragem, do Matheus Bandeira, que foi presidente do Banrisul, secretário de Planejamento, foi o CEO do antigo Instituto Cristiano Otoni, a maior consultoria de empresas do Brasil, 124 páginas, R$65. Então, pessoal, estou fazendo a promoção desse livro aqui, né? A minha outra fonte de renda aí. E quem quiser encomendar pode usar o meu WhatsApp aqui, que é 51, código de área de Porto Alegre, 999459810. 51 999459810. Pode usar o WhatsApp. Eu tenho conversado, inclusive, com muitos que têm encomendado esse livro aqui, batido papo também pelo WhatsApp. Também me proponho a fazer isso aí, conversar. Tem muito tempo, mas dá para conversar. Bom, senhores, e as tias do... As tias do Zap, as vovós do Zap, as lives do Bolsonaro e do Lula da Silva, né? Poxa vida, olha... as publicações, de um modo geral, têm evitado comentar, né, essa diferença oceânica de número de pessoas que viam as lives do Bolsonaro e as que viram a live do Lula agora na terça-feira, né? O site Poder 360, por exemplo, que não é bolsonarista, é mais alinhado até com o lulopetismo, mas não é lulopetista, não, mas é mais alinhado, digamos, né? Esse site Poder 360 foi a única publicação que tentou interpretar o fracasso rotundo da live do Lula da Silva. Tudo em função desse desastre que foi sua primeira live, que registrou, vejam só, ridículas 6 mil visualizações no momento da transmissão, 6 mil. E no acumulado das últimas 72 horas aí, estou falando com vocês na quinta-feira, dia 15, 72 horas, acumulado aí 108 mil. 6 mil na hora da transmissão, 108 mil no acumulado. Ora, então dá para comparar, o Poder 360 comparou tudo com as lives do Bolsonaro. Numa das lives a que mais gerou visualizações, essa live do Bolsonaro, aquela de Eldorado, que ele foi lá falar com a família dele, mostrar a família, quando é que ele nasceu, essas coisas tudo, né? Aquela ali foi 13 milhões de visualizações. Né? 108 mil, 13 milhões. Não dá nem para começar, né? Não dá nem para conversar. Bom, o site 360, ele diz assim, a live do presidente fracassou. Não fracassou, não. Aliás, eles não disseram que não fracassou, eles disseram não bombou. Mas fracassou. Né? O adjetivo correto. Né? Mas não quiser dizer, não, fracassou.
Não bombou, fica mais elegante, né? O fato é que Lula da Silva e toda a esquerdalha brasileira não é apenas atrasada e burra, essa, né? Essa que está aqui, porque a esquerda já foi melhor aqui no Brasil, mas agora tá atrasada, fanática, burra, né? Mas o site prefere dizer que ela é analógica. Olha só, analógica. Ela não é atrasada, fanática, burra. Essa de agora, né? Porque as outras, antigamente até a esquerda até era melhor aqui no Brasil. Mas depois que ela começou a seguir o Lula da Silva de modo fanático, né? Mesmo sabendo das condenações dele como corrupto, liderando uma organização criminosa, mesmo assim. Né? Mas então, o que diz o site Poder dizer? Não, ela é analógica, ela é analógica. A esquerda sempre costumava dizer, mas a direita é atrasada. Bom, o site que está mais alinhado com eles, né, diz, não, a direita, cá para nós, ela é digital. Poxa vida, é moderna, hein? Eu sou digital. Né? Não sou mais analógica, né? Quando eu trabalhava no jornal Correio do Povo, estava começando os computadores portáteis, né? Os PCs, eu fui o último jornalista ali da redação a deixar de usar a minha Olivetti. Ali fiquei ali, eu resisti tanto quanto pude. Era analógico, achei que ia ser analógico a vida toda. E de repente, não, de repente eu me aprofundei nisso aí, acabei. Então faço até negócio só digital, só estou no meio digital. Descobri até com o meu netinho da Fronteira Invicta que eu era youtuber quando eu nem sabia que era youtuber. Eu era youtuber, mas não sabia que era youtuber. Né? Bom, então, mas diz aí esse site Poder 360, quando fez essa análise aí das lives, né? A esquerda brasileira, ela é analógica, não é digital. Ela evitou reconhecer que o ogro nordestino e seus fanáticos seguidores da esquerda brasileira estão contaminados. O problema é esse, hein? Olha só, hein? Eles estão contaminados. Ele não diz isso, mas eles estão contaminados. Não é problema de analógico digital, não. É que eles estão contaminados moral e politicamente pela Mensalão e pela Lava Jato. O que significa, isso é a questão principal, é que eles estão desmoralizados e desacreditados. Ora, qualquer comunicador sabe que isso é fatal para quem quer usar qualquer tipo de mídia, seja analógica ou digital. Eu ouso complementar o que ensinou o mago Marshall McLuhan, que afirmou que o meio garante a mensagem, para dizer que a mensagem é verdade, né? Que o meio garante a mensagem, mas é verdade que a mensagem só produz efeito se for protagonizada por quem diz toda a verdade. João 8,32 já dizia assim, a verdade vos libertará. Ora, eu quero trazer para vocês aqui mais um exemplo de que sobre a verdade, né, e a influência que ela tem sobre o meio usado para passar a mensagem. Me lembro que num episódio aqui, quando estava mais aceso um combate ao governo Ieda Cruz, e eu a defendia, escrevi até um livro sobre isso aí, sobre esse episódio chamado Cabo de Guerra. Um ex-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul me ligou, um cientista político, Ferraz, e disse, olha, eu quero te cumprimentar aí por você estar nessa batalha aí, conseguindo acabar com esse pessoal aí que está fazendo esses processos de Moscou aí contra a Ieda. Eu digo, muito bem. Aí ele disse, não, porque você está usando um instrumento revolucionário, Políbio. Ele me disse, né, cientista político. Eu digo, bom, que instrumento é esse? Eu estou usando a internet, né? Claro que é muito mais moderna, né? Aí ele disse, não estou falando na internet, não. Eu estou falando em outra coisa, né? Que é um instrumento revolucionário que você está usando aí. Eu digo, sim, mas do que você está falando? Ele disse, a verdade. A verdade. A verdade. Quem diz é o verdadeiro e diz a verdade.
É isso. É disso que nós estamos falando e precisamos falar. O Manuel Fernandes, que vinha ser diretor da empresa de análise de dados Bytes, né? Bytes, faz uma análise sobre as diferenças entre o que as lives do Lula e do Bolsonaro, mas não fala do caráter dos dois. E nem sobre o conteúdo do que dizem, preferindo ficar na forma, né? O meio e a mensagem. E a mensagem? Diz ele que o bolsonarismo dominou a técnica da comunicação nas redes sociais, enquanto a esquerda, de maneira geral, não conseguiu digitalizar a sua rede de apoiadores. A militância bolsonarista, diz ele, nasceu no mundo digital e dominou esse mercado. E a militância da esquerda, do PT e dos partidos de esquerda é muito analógica. No canal oficial do Lula no YouTube, a conversa com o presidente, ele teve ali, como eu já disse, né, 6 mil visualizações simultâneas no momento. E até agora há pouco, aí, passadas 72 horas, 108 mil no acumulado. Enquanto que o Bolsonaro, só numa das lives, foi a 13 milhões de visualizações. Não é pouca a diferença. Nos outros, alguém vai me dizer, mas foi numa. Não, as outras é tudo 5 milhões, 7 milhões, 6 milhões. Não dá nem para comparar com essas 108 mil, né? E, principalmente porque se sabe, o próprio diretor da Bytes diz que o conteúdo, num caso como esse de lives aí, eles têm o pico de acessos nas primeiras 12 horas. Depois não tem mais pico de acesso nenhum, não. Tem um pouco, né? Mas não desse tamanho aí, né? Bom, senhores, existe um modelo clássico que foi adotado pelo Lula, né, que é o da entrevista, né? Ele ficou ali sendo entrevistado pelo Marcos Uchoa, que era da Rede Globo, né? Alguém pergunta e ele responde. O modelo do Bolsonaro, inclusive, que ele criou, era totalmente diferente, né? Na base do showman, né? Aquela informalidade que o público gosta, né? Então, a rigor, senhores, é o seguinte, é o conteúdo estúpido, né? É o conteúdo de quem está falando. É um ladrão ou é uma pessoa correta? O que ele propõe são coisas atrasadas ou são coisas modernas? O seu passado é um passado que o recomenda ou é um passado que não o recomenda? E o que ele está dizendo pode ser interpretado como uma verdade? Então, é o conteúdo do protagonista e do que ele diz. É isso aí, é isso que eles não querem ver, né? É isso que muita gente não quer ver. Essa é a síntese do que está acontecendo no Brasil nesse momento aí, né? É o conteúdo do protagonista e o conteúdo do discurso. É isso que essa gente tem dificuldade em avaliar. E é justamente por não poder fazer esse tipo de comparação que a mídia está tentando ignorar aí. E está tentando evitar uma comparação entre o protagonista Bolsonaro e o protagonista Lula, entre o conteúdo do que diz um e do que diz outro. É isso aí, senhores.